Olá, amigos e amigas do Movimento Econômico. Estamos de volta aqui com mais um movimento da semana, né? Depois de um recesso aí de final de ano, umas merecidas férias, mas voltamos com um assunto quente, né? Que é o Pix. Isso. O Pix, essa recente decisão do governo federal de revogar a norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização de transações financeiras, incluindo o Pix, que não era só o Pix que estava em questão, né? Mas foi o Pix que gerou aí debates entre os espectros políticos e a opinião pública digital, gerou um grande desgaste para o governo federal, que foi obrigado, né, a dar esse passo para trás. Nós tivemos aí, na ala da direita, parlamentares, influenciadores digitais criticando veementemente a medida, alegando invasão de privacidade, aumento de carga tributária, né? Coisas que não estavam previstas, não tinha nada disso, mas essa narrativa conseguiu vencer aí a guerra, né? A guerra dessas discussões, dessas narrativas, a guerra das narrativas, com a ala da esquerda, né? Que incluía membros do governo, parlamentares da oposição, que defendiam realmente uma maior fiscalização, porque essa medida visava combater a sonegação fiscal, que a gente sabe que é muito grande, e que o governo precisava realmente diminuir essa sonegação para poder melhorar as contas públicas. E eu estou aqui com o Luiz Felipe Freire, que escreveu uma análise sobre essa situação, com um título muito feliz, que é o seguinte: Pix, opositores colhem dividendos e governo precifica o desgaste. É isso mesmo, né, Luiz? Fala um pouco aí dessa apuração que você fez, porque o assunto ganhou o país, né? E, assim, e mostra a força que as redes sociais têm hoje, né, de influenciar o governo. Acho que quando o presidente Lula se elegeu, ele não imaginava que ia ter desafios tão grandes diante das redes sociais, né? Pois é, Patrícia. Para você ter ideia, no processo de apuração dessa matéria, né, que foi é, no dia em que aconteceu esse anúncio da revogação, eu conversava com uma fonte que está em viagem na Argentina e disse que lá está se falando, né, os argentinos estão abordando ele lá, perguntando que história é essa do Pix e se vai ser taxado mesmo e tal. Então, para você ter ideia, como foi um assunto que extrapolou as nossas fronteiras, né? E também dá para ter uma ideia de como, de fato, deu trabalho para o governo e levou a essa decisão de revogar essa medida que começou a valer agora em janeiro, que não era uma taxação do PIX, mas sem dúvida foi um assunto que se envolveu numa série de, como a gente citou na matéria, né, de informações conflitantes que acabaram por confundir a população. O governo não teve celeridade para levar os esclarecimentos, usando, como você disse, as redes sociais, que são a forma mais rápida no momento, né, de espalhar informações tanto verídicas como inverídicas, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar essa questão de alguns aspectos. Um deles é o da comunicação. As fontes com as quais a gente conversou dizem que não havia alternativa, né, a não ser revogar, porque a confusão já estava tão grande na cabeça das pessoas, na rotina das pessoas, sobretudo, né, pessoas voltando a usar só dinheiro em espécie, Pois é, um detalhe, a né? movimentação do Pix chegou a cair mais de 10% num período, deixa eu ver aqui um período, foi um período Em relação de 4 a 10 de janeiro, em relação ao exatamente, mesmo período do ano de passado. 4 a 10 de janeiro, caiu 10,9%, né? Pois é, então não era só uma questão de confusão, de narrativas, mas de impacto real na vida das pessoas, nas atividades econômicas, né? O Pix, que foi uma ferramenta, né, de pagamento instantâneo celebrada por todos nós e usada amplamente pelos brasileiros, e havia um risco muito grande de retrocesso, de pessoas terem que voltar, enfim, a usar dinheiro em espécie, por conta de uma série de informações desencontradas, né? Então, do ponto de vista da comunicação, o que se analisou é que foi correta a decisão de revogar para criar uma espécie de um fato maior para sanar esse problema. Agora, do ponto de vista político e econômico também, eu monitorava, né, políticos de esquerda, de direita, após o anúncio,
E aí você via discursos na esquerda de políticos que passaram os últimos dias trabalhando para ajudar o governo a explicar isso para a população e que se viram frustrados depois da decisão. Ora, se a decisão de combater a sonegação não é apenas correta, é necessária, é um dever do poder público, né, você combater sonegação, e se a decisão era correta, por que voltar atrás nela? Né? Uhum. Então, a gente viu discursos dessa natureza. Né? Do ponto de vista da direita, sem dúvida, muita celebração, né? Gente atrelando esse resultado, sem dúvida, ao apelo popular que a pauta ganhou, a partir de discursos da direita, e, inclusive, há analistas indicando que foi um erro também do governo nesse aspecto. Né? Você deu uma artilharia para a oposição, né? Primeiro, ao não explicar devidamente essa medida, e depois em revogá-la a partir da viralização de alguns vídeos, enfim, de todo esse discurso que se criou em torno De uma disso. fake news que foi criada, né, e acabou dando mais argumentos para essa oposição dizer nós estávamos certos. Exatamente, porque agora vem a mentira em cima da mentira, né? De dizer se não era fake news, por que foi revogado? Né? Então, veja que é um assunto com diversas camadas que, como a gente vem refletindo, o governo, talvez do ponto de vista da comunicação, acertou porque não tinha alternativa, né? Foi a saída possível, revogar. Se viu encurralado, o governo estava encurralado e o que ele restava fazer era isso, né? Mas ao mesmo Porque tempo... demorou muito a agir, né? Exatamente. E ao mesmo tempo você tem que agora trabalhar no rescaldo dessa situação, né? Precificar o desgaste e olhar para frente, porque acabou do ponto de vista da medida em si, mas a desinformação continua, os dividendos políticos continuam indo para um determinado lado do espectro da política e não para outro. E, enfim, a rotina das pessoas fica um tanto confusa às vezes. Né? Agora, esse episódio, ele traz claramente o sucesso, né? Ele demonstra claramente o sucesso que a direita tem na sua atuação nas redes sociais. E mostra, igualmente, como a esquerda é deficiente em se posicionar, em estar presente nas redes sociais. É como se a gente estivesse falando de um grupo completamente digital e de um outro analógico tentando migrar para o digital. Porque os números eles são surpreendentes. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira ultrapassou 280 milhões de visualizações até hoje, dia 16 de janeiro. 280 milhões de visualizações. O presidente Lula também foi para as redes sociais, né, para desmentir as informações falsas sobre a suposta taxação do Pix. E o vídeo dele, um vídeo no qual ele aparecia fazendo uma transferência de Pix para o seu time, o Corinthians, teve cerca de 15 milhões de visualizações. Então, a gente está falando de um presidente da República que teve 15 milhões de visualizações e de um deputado que teve 280 milhões de visualizações. Né? Isso mostra, assim, claramente o quanto a esquerda precisa melhorar o seu posicionamento, a sua narrativa nas redes sociais, porque ela realmente não alcança como deveria os eleitores, a sociedade de um modo geral. Analistas com os quais eu conversava diziam exatamente algo nessa linha, que a esquerda, o governo em si, né, ele está se comportando sempre na defensiva, ele não está pautando o debate. Né, e você tem expertise nessa área da comunicação também, sabe que o ideal, né, é que a gente paute, que a gente aponte os caminhos e não fique o tempo todo gerenciando crises. E é isso que o governo está fazendo. A saída que foi tomada em relação a revogar essa medida é uma saída que, do ponto de vista, como eu já disse, da comunicação, do gerenciamento de crises, era a saída possível, mas não é a ideal. Não é ideal você ter que ficar o tempo todo gerenciando crises. E está faltando isso ao governo. Pautar o debate. Né? Uma dessas fontes falava comigo sobre isso e dizia o seguinte: olha, se você tinha uma medida dentro do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, que ia passar a vigorar em janeiro, por que não se preparou isso antes? A forma de divulgar isso, né?
Porque não se pensou no impacto que isso poderia ter, porque também não se pensou numa dimensão política disso, de saber como é que os adversários poderiam usar esse assunto para confundir a população. Então, a impressão que fica é essa, de um governo com ilhas, né? O Ministério da Fazenda pensa de uma forma, pensa medidas rigorosas, do ponto de vista técnico, são corretas, né? Tem o seu fundamento, mas esquece de pensar na dimensão política, esquece de pensar na dimensão comunicacional e acaba que sai tudo de uma forma desmantelada, né? Desassociada uma coisa da outra, e só depois de 10 dias, mais ou menos, é que o governo começou a reagir, na semana passada, com um pouco mais de ênfase nas redes sociais. Mas ainda assim já era tarde, já era uma crise e as medidas tinham que ser outras. E há quem diga que resolveu agir porque mudou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, né, o Sidônio Palmeira, né, que assumiu o cargo em meio a essa confusão toda. Tem alguns números aqui que eu acho importante a gente trazer sobre esse posicionamento da direita e da esquerda nas redes sociais, que é o seguinte: em 7 dias, desde que a medida foi anunciada, deputados federais realizaram 426 publicações sobre o tema nas principais redes. A bancada do PL destacou-se com 119 posts, alcançando 4,6 milhões de interações, sendo que só o deputado Nicolas Ferreira, que foi responsável por 3,5 milhões dessas interações. Em contraste, a base governista obteve números significativamente menores. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela registrou 73.918 interações. E o conjunto de 53 deputados petistas que se manifestaram sobre o tema alcançaram 218.628 interações. Então, é uma diferença muito grande. A gente está falando de 200 mil para 3 milhões e meio, 4 milhões e meio. Né? Então, assim, não é à toa que o governo agora está mudando, né? O próprio Sidônio Palmeira resolveu promover mudanças ali na equipe de comunicação, tirando, inclusive, pessoas indicadas pela primeira-dama, a Janja, né? Como a Bruna Rosa, que foi demitida da Secretaria de Estratégias e Redes Sociais, para tentar ver como é que conserta, né, essa situação. E quem estaria indo para a presidência da República, fazer esse trabalho junto à presidência da República, é a Maria Queiroz, que trabalhou nas redes sociais do prefeito João Campos. Isso foi muito explorado, né, que o governo federal veio aqui beber na fonte do João Campos, né, que é um sucesso nas redes sociais, para ver como é que conserta todo esse estrago causado, principalmente no momento em que está se discutindo essa decisão da Meta, de acabar com a checagem. Então, isso mostra o que é que vem pela frente. Né? A Meta ainda não acabou com a checagem no Brasil. E a gente já tem uma situação dessa que o governo perde o controle. Então, como é que vai ser quando essa checagem efetivamente acabar? Né? Uma outra questão que esse cenário traz é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal e o governo, eles não vão poder fazer nada contra a Meta. Porque, veja só, quantos milhões de pessoas dependem do Instagram, do Facebook, para vender seus produtos, para ganhar dinheiro, para fazer marketing digital? Quantas famílias estão dependendo disso? Se o presidente Lula não conseguiu taxar as blusinhas, imagina, ele vai conseguir tirar essas redes sociais? Não, o governo está mais uma vez encurralado com essa decisão da Meta. Não tem o que fazer. Não tem. Você acha que o governo vai conseguir fazer alguma coisa com relação a isso? Não, justamente porque se houve esse terrorismo agora, né, terrorismo digital, terrorismo em relação à economia, como você está dizendo, não há razão para pensar que não vai haver quando afetar o Instagram, o Facebook, enfim, redes sociais em que pessoas estão ganhando dinheiro, né, tem seus negócios, tem suas vidas, tem seu sustento familiar e, enfim, vai ser uma pressão muito maior e acho que foi um grande alerta para o governo, né, esse episódio, mas ao mesmo tempo, como a gente também tentou trazer na matéria, é uma situação cujos efeitos vão demorar ainda, né, porque se encerrou do ponto de vista da medida em si, institucionalmente falando, mas os reflexos dela e do que pode vir depois com esses desdobramentos da Meta, que você citou aí, realmente é um cenário
difícil, um desafio enorme para o Sidônio Palmeira, que está chegando agora à secretaria. A gente tem informação de que ele foi uma vitória também para ele, prevaleceu a tese dele, né? Essa tese de revogar a medida teria sido discutida com ele, com a participação dele, e já seria uma vitória em relação ao Ministério da Fazenda, que nos últimos dias vinha insistindo com a medida, né? Com a questão do PIX, tentando explicar, né? Essa medida. E agora, no dia em que foi anunciado, isso prevaleceu, digamos assim, uma posição da comunicação, né? Então já é um sinal que a gente imagina que será positivo para o governo se permanecer assim, né? A própria mudança na equipe, a saída de um nome indicado pela primeira-dama, foi um sinal também que pessoas com as quais eu conversei disseram que foi muito importante, foi muito simbólico, né? E que se isso realmente se traduzir nas ações que vierem daqui para frente, o governo pode, não é que ele vai conseguir, mas ele estará pelo menos em condições de trabalhar, de travar essa batalha das redes sociais em condições tecnicamente melhores do que as que vinha tendo até agora. Bom, é isso. Hoje nós ficamos por aqui e esperamos vocês para os próximos episódios. Assine o canal, dá seu like e compartilha o vídeo. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigado também.